Boa noite. Conforme combinado, esse é o horário que nós vamos começar essa live, eu e a Letícia Capelão, e nós vamos falar sobre o nosso caminho, o caminho que nós percorremos para poder hoje a gente ter o Ho Oponopono e também os anjos dentro da nossa vida. Olá, André, Elaina. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos começar nossa live, eu estou esperando a Letícia Capelão entrar para a gente poder conversar junto com ela. Sejam bem-vindos, puderem falar o nome de vocês, porque nem sempre o nome no Instagram é o nome mesmo, né? De onde vocês são, para poder conversar. Vou dando um tempinho para a gente poder receber as pessoas também. E esperar a Letícia para a gente começar. A Letícia Capelão, no meu caso eu sou Letícia Vidigal, eu sou responsável pela página Ho Oponopono Anjos. Olá, se vocês quiserem colocar para mim o nome de vocês, de onde vocês são. Olá. Fátima, de BH, olá. Grazi, André e Laina, do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Estou dando um tempinho esperando a Letícia Capelão entrar, para a gente poder conversar junto com ela. Olá, Fátima, seja bem-vinda. Grazi de Floripa, Aline do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bem com você? Então, Maria Inês, boa noite, sejam bem-vindos. Por enquanto vou aguardando as pessoas entrarem, esperando a Letícia também entrar para a gente poder conversar. Ângela, seja bem-vinda, boa noite. E tudo bem? Olá. Quem tem um nome diferente, coloca o nome também para a gente poder conversar. E a gente vai já começar aqui com essa live, que a gente vai conversar sobre o caminho que nos levou até o Ho Oponopono e também aos anjos. Eu estou esperando um pouquinho para a Letícia entrar. Maria Inês, tudo bem, Maria Inês? Já está participando, né? Você está aqui comigo aqui, né? Está vendo o vídeo, né? Marília. Tem algumas pessoas que entram com o nome diferente. Alana, sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Enquanto a Letícia não entra, vamos aguardando aqui um pouquinho para a gente poder... Deixa eu ver quem mais está aqui. Gisele, seja bem-vinda. Que bom que você veio, Gisele. Fico feliz. Então, a gente vai... Capelão, e estou aguardando ela entrar, e ela ainda não entrou. Patrícia, seja bem-vinda. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos conversar sobre o caminho que nos levou ao Ho Oponopono. Que bom, conseguiu isso. Ao Ho Oponopono e também aos anjos, né? Então, estou esperando a Letícia entrar para poder fazer essa participação comigo, para a gente poder conversar junto. A Letícia entrou, vou aguardar ela fazer o pedido para poder participar dessa live comigo. E aí, nós vamos começar então a nossa conversa a respeito do Ho Oponopono e dos anjos. Ei, Letícia, olá, seja bem-vinda. Espera aí, deixa eu firmar aqui que o meu suporte quebrou. É com a minha força ariana. Espera aí. Aí ficou? Ficou. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Quem tá aí com a gente? Então, já estou explicando o que nós vamos conversar na live, né? Enquanto tem o pessoal entrando. Explicando um pouquinho desse caminho que a gente percorreu para poder chegar tanto no Ho Oponopono quanto nos anjos, né?
mostrar para vocês um pouquinho da nossa história. E confesso para vocês que a história da Letícia é uma surpresa, vai ser uma surpresa para mim também, né, Letícia? E a minha também E a sua também. vai ser uma surpresa para a Letícia. Então vai ser uma live muito especial para a gente poder mostrar um pouco dessa história, do que a gente aprendeu e do que a gente faz hoje, né? O que o Ho Oponopono e os anjos trouxeram de especial para as nossas vidas, né? Então, posso começar? Letícia, você quer começar? Como que você quer fazer? Não, pode começar. Então, tá. Então, eu vou começar falando a respeito um pouco da minha história, de como que o Ho Oponopono entrou na minha vida, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Letícia Vidigal, eu sou responsável pela página Ho Oponopono Anjos aqui no Instagram. Eu tenho uma página no Facebook também que se chama Crescer Espiritualmente. O nome dela é Ho Oponopono Anjos também. Mas o link dela é Crescer Espiritualmente, que foi uma proposta que eu fiz para mim há muitos anos, há alguns anos, nem tantos assim. Tem um site também chamado ho'oponoponoanjos.com, onde eu posto informações sobre o Ho Oponopono, escrevo também sobre princípios runa e outros aspectos que eu considero interessantes a respeito do Ho Oponopono. E é interessante, né, porque esse caminho que eu percorri para chegar no Ho Oponopono foi um caminho completamente inesperado. Porque aqui em Belo Horizonte, a minha família era proprietária de uma escola de ensino regular. Então, quem me conhece há mais tempo sabe que na minha formação eu sou pedagoga, eu me formei em pedagogia, porque eu vivia dentro. Eu até trouxe isso aqui para vocês, gente, mas olha só, é isso aqui, olha, é uma moldura. Eu moldurei a minha vida, entendendo assim, que uma vez que a minha família tinha uma escola e eu gostava muito de criança, eu ia ser pedagoga, ia trabalhar nessa escola e ia ser feliz para sempre, né? Então já estava tudo certo, tudo organizado e planejado na minha vida para eu me formar em pedagogia e trabalhar junto com a minha família. Nesse meio do caminho eu comecei dando aula, trabalhei em colônia de férias nos Estados Unidos, aprendi inglês, fiz intercâmbio, acabei dando aula de inglês. E aí, nesse caminho de dar aula de inglês, eu conheci o meu ex-marido, o pai dos meus filhos. Ele era recém-formado em engenharia mecânica e me falaram de uma oportunidade que ele provavelmente teria, né, mais oportunidades. Olá, Maria Tereza, seja bem-vinda. Em Carajás, no Pará. E fui parar em Carajás, no Pará. Dando aula de inglês e trabalhando, quer dizer, eu saí desse caminho que eu já tinha determinado para a minha vida, que era trabalhar na empresa da família, e disposta a fazer uma outra coisa em prol de um relacionamento que eu acreditava e que também entrou dentro dessa moldura, dentro desse formato de que uma vez que eu iria fazer um sacrifício, que era abrir mão de algo muito importante para mim, que era a minha carreira, a minha profissão, cursos, eu teria isso de volta da pessoa com quem eu estava. Não sei se alguém aqui já passou por alguma decepção ao criar expectativa em relação ao outro. Alguém aqui já vivenciou isso? Ou será que eu fui diferente? Né? Porque a gente fica nessa expectativa. Eu vou fazer pelo outro e ele vai me devolver o que eu estou fazendo. Só que o outro não está no caminho dele também, né? Ninguém vai fazer por nós algo que é exatamente aquilo que a gente espera, né? Eu acredito muito nessa força do universo, de que a gente recebe aquilo que a gente entrega, né? Então, na medida que eu estou dando, eu vou receber de volta. É a forma que a gente tem para equilibrar mesmo essa energia. Mas isso não significa que quem vai nos dar de volta é a pessoa com quem a gente está, ou a pessoa que a gente espera, ou talvez assim, alguém que a gente deu muito e a gente espera que vai receber exatamente daquela pessoa. E foi o que eu fiz, eu criei uma expectativa muito grande. Então, e essa expectativa, ela não se confirmou, né? Também não sei se alguém já foi decepcionado aí, já teve alguma decepção,
né, de não ter a expectativa confirmada em relação a alguém, ou a um emprego, ou a uma viagem, a um projeto. Então, o que aconteceu foi um pouco isso. Nessa decepção, eu voltei para Belo Horizonte, fiquei trabalhando com a minha família durante muitos anos, durante alguns anos, também naquele formato. Esse é o meu destino, aquilo ali vai acontecer até que a família decidiu vender o negócio, vendeu para um outro grupo. E eu participei do processo de transição e confesso para vocês que cada dia mais eu tinha certeza de que aquilo que estava acontecendo na minha vida não era aquilo que eu queria. Eu entrei nesse formato, eu não sei, eu vou colocar aqui de volta aqui para vocês entenderem. Ele não tem saída, né? Uma moldura, ela é isso aqui, ela é fechada. E eu vivia essa situação. Eu estava trabalhando num local onde eu não gostava, eu não queria estar lá, mas eu não tinha outra perspectiva, outra saída. E muitas vezes eu acredito que a gente vivencia isso em várias situações, tanto nos relacionamentos, quanto no emprego que a gente está, na cidade onde a gente mora. Situações, não sei se vocês podem até me dar mais exemplos, mas que a gente fala assim, olha, não tem saída, é isso, tá formatado ali, tá quadradinho. Exatamente, tá falando aqui, parece que a fase não vai passar. E é exatamente isso que a Patrícia falou. A gente acredita que é aquilo e não tem saída. E era o que eu pensava, eu não tinha saída. Afinal de contas, eu havia me preparado para trabalhar nessa empresa, eu havia me preparado para ser educadora, eu havia me preparado para ser pedagoga e para gostar daquilo que eu estava fazendo, e a verdade é que eu não estava feliz mesmo. Mas eu não sabia sair daquele lugar. Nessa mesma época, eu também tive meus 2 filhos, um nasceu em 2007, o outro nasceu em 2008. Eu trabalhava 44 horas, aquilo estava me deixando muito confusa e sem ar, e sem conseguir respirar, sem conseguir fazer as coisas, e muito desesperada, porque eu não conseguia sair desse caminho e, ao mesmo tempo, as coisas não mudavam. Então, o desconforto foi tão grande que eu acabei buscando uma linha espiritualista. Eu fui para o centro espírita, comecei a frequentar o centro, comecei a estudar, comecei a me conectar um pouco mais com a minha espiritualidade, comecei a perceber que não havia nada que estava ali enquadrado que eu não poderia mudar a partir de uma mudança em mim. Então, meu relacionamento estava muito ruim, porque eu tinha sempre uma expectativa de que a coisa tinha que mudar a partir dele. Ele que tinha que fazer a mudança. Eu não preciso mudar, eu já estou bem, né? Assim, a gente acredita que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é aquilo que a gente é para sempre. E, e esse desconforto meu foi tão grande que eu acabei fazendo essa busca e fui percebendo que a mudança tinha que partir de mim. E foi isso que foi acontecendo. Eu comecei a mudar. Nessa mudança, e aí eu quero deixar muito claro, sabe? Eu acredito muito que o Ho Oponopono não é para qualquer pessoa. Acredito que todas as pessoas podem praticar. Mas o Ho Oponopono, ele acontece e aparece na nossa vida, na vida das pessoas, e é por isso que tem gente que nunca ouviu falar, eu acredito nisso, porque não é todo mundo que está preparado para a mudança. Não é todo mundo que deseja mudança, e não é todo mundo que percebe e quer assumir para si a responsabilidade pela mudança. Né? Não percebe ele mesmo, ela mesma, como o grande transformador da vida. Eu acredito que o Ho Oponopono surgiu na minha vida quando eu estava preparada para isso, para perceber que nada iria acontecer de uma forma externa. Quer dizer, meu emprego não ia ficar de repente maravilhoso. O meu ex-marido não ia de repente ficar maravilhoso. Essa angústia que eu sentia, essa minha insatisfação, o mundo não ia se ajustar para que eu me sentisse à vontade e ficasse bem. Boa noite, Suzana, seja bem-vinda. Seja bem-vindo todo mundo que está entrando agora.
Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, né, Letícia? Letícia, qualquer coisa anota. Mas então, Eu vou anotando. Fala também de onde que tá é vindo, para a né? De gente onde que tá saber. falando, né? Então, eu acredito que o Ho Oponopono surgiu na minha vida no momento em que eu estava preparada para assumir a responsabilidade por ela, pela minha própria vida. Eu estava preparada para conseguir agir e fazer o que eu tinha que fazer para poder ter a mudança que eu queria ter na minha vida. E comecei o Ho Oponopono, comecei repetindo as frases. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Para vocês terem uma ideia, eu nem lembrava quais eram as frases. Eu tinha que ter anotado no meu celular, eu anotei as frases, coloquei numa tela para mim, para eu poder saber quais eram as frases, porque eu não me lembrava. Depois disso, o livro do Limite Zero caiu na minha mão. Gente, eu acredito muito nisso. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que existe uma sincronia mesmo do universo em relação àquilo que a gente quer transformar na nossa vida, aquilo que tem que acontecer realmente, aquilo que a gente realmente deseja para a gente. Então, o livro surgiu como uma possibilidade de leitura. E eu comecei a ler e aquilo foi me interessando. E eu fui lendo mais e comecei conhecendo mais. E ao mesmo tempo também estava me sentindo alimentada pelo centro que eu frequentava. Inclusive uma pessoa me perguntou, o espiritismo tem a ver com o Ho Oponopono, né? Uma coisa está ligada à outra? E não, não está. O espiritismo é uma doutrina que foi desenvolvida por Allan Kardec. Então é uma linha de se entender o mundo espiritual. O Ho Oponopono foi desenvolvido por povos que estavam isolados em ilhas e que viviam cercados pelo oceano, né, obviamente, e que viajavam através desse oceano para outras ilhas para poder explorar e viver. Então, são os povos polinésios que saíram das Polinésias e acabaram indo para o Havaí. Então, ali foi desenvolvido uma forma, um entendimento de mundo e também uma forma de você fazer a cura para os problemas, para as situações que a gente vivencia que nos desagradam, para que a gente pudesse sempre nos aproximar daquilo que tem de mais divino dentro da gente. Então, o Ho Oponopono, o livro se chama Limite Zero, isso mesmo. Então, o Ho Oponopono surgiu na minha vida num momento em que eu acredito que eu estava preparada para conhecê-lo, preparada para poder aceitar que, e isso é o que é ensinado, nós temos o poder de transformar a nossa realidade. E isso pode passar simplesmente pela utilização das frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Existem várias outras ferramentas, como, por exemplo, a água azul solar, que é aqui. A gente coloca uma água um vidro azul com a água por 1 hora ou mais no sol, e essa água a gente vai bebendo ao longo do dia. Hoje em dia eu gosto de tomar ela até morna, porque eu acho que a água morna ela faz uma limpeza também, até física mesmo, né? Limpa aquilo que não está legal, limpa o nosso organismo. Então, o que aconteceu? Nesse caminho de começar a fazer as purificações, sem entender um pouco direito, depois entendendo um pouco mais sobre as 3 mentes, entendendo qual que era o meu papel nessa situação, as coisas começaram a mudar. E elas mudaram porque eu mudei. Eu comecei a mudar muito. Então, nessa mudança que eu passei a vivenciar, eu comecei a perceber certas coisas que eu não queria mais na minha vida. Então, comecei, e outra coisa também, eu comecei a mudar, e ao mesmo tempo que eu comecei a perceber coisas que eu não queria na minha vida, eu comecei a me acalmar mais diante das situações que eu vivenciava, diante das situações que estavam presentes na minha vida. Comecei a ficar mais calma, mais tranquila, comecei a aceitar, não num sentido assim de resignação, mas no sentido assim, olha, o outro, eu não tem como mudá-lo, eu posso fazer mudança em mim. E comecei fazendo, então, o uso das frases, e aí
É muito legal, assim, porque nesse processo eu acabei sendo mandada embora. Eu fui demitida. Uma vez que a empresa da minha família havia sido vendida para um outro grupo e o processo de transição já tinha acontecido, eles acabaram me demitindo. E foi, assim, uma conquista de algo que eu queria, realmente. Mas nenhum processo de demissão, de perda, de saída, né, dessa moldura, quando a gente sai da moldura e puf, ela some, e você fala assim, meu Deus, e agora? Tem que construir uma moldura nova? E ainda eu tinha começado a fazer o Ho Oponopono, então eu não conseguia ainda perceber essa como uma oportunidade que a vida estava me dando para poder seguir um caminho que eu queria trilhar. Eu ainda estava muito iniciante no Ho Oponopono, muito iniciante na meditação, muito iniciante principalmente na conexão com os anjos. Os anjos ainda não tinham entrado na minha vida. E fui procurar outro emprego, consegui um outro emprego, continuei nessa purificação. O emprego era algo que eu gostava de fazer. E aí nisso também veio o divórcio, que aí foi um processo que eu entendi que, uma vez que eu havia trilhado um caminho e a pessoa que estava comigo havia decidido a não trilhar caminho nenhum, eu fiz essa mudança e saí de novo de uma moldura, de algo que eu tinha planejado para a minha vida toda e que a partir daí não ia acontecer mais, outras coisas iam acontecer. E cada vez mais eu me abria para que essas outras coisas acontecessem. Então, eu penso, novamente, vou repetir, o Ho Oponopono vem para as nossas vidas quando nós queremos uma transformação. Quando a gente está disposto a sair do lugar onde a gente está, que por pior que seja, é o lugar onde nós estamos confortáveis, é o lugar onde a gente conhece, é o lugar onde a gente já se acomodou, né? Tem um tanto de coisa incomodando, espetando e puxando o cabelo e doendo, mas a transformação vem e a gente fica ali nesse incômodo e de repente a gente tira um espeto assim, a gente fala assim, gente, esse negócio estava doendo e eu nem sabia que estava doendo tanto. Então para quem está realmente disposto a fazer essa mudança, a fazer um novo caminho, a ter uma nova transformação, a ter uma nova vida, a ter essa transformação dessa vida em vários aspectos. E isso significa que tudo na minha vida está perfeito e maravilhoso hoje? Não, porque ainda tem muita coisa para purificar. Ainda tem muitos caminhos para poder seguir. O que acontece que é interessante no Ho Oponopono é eu não me desequilibro mais tanto quanto eu me desequilibrava diante de uma situação que me deixa ainda, por exemplo, desconfortável, ou preocupada, ou com medo. Eu me volto agora para a meditação, eu faço a meditação da criança interior, eu faço uma conexão com os anjos, eu entrego para os anjos, eu entrego para essa criança interior essa situação, para que isso seja entregue para a mente superior, para o meu eu superior, para que seja purificado. Então, também o que acontece com esse entendimento do Ho Oponopono, essa prática, a prática diária, ela pode acontecer através da repetição das frases. Você pode sentar e repetir as frases. Eu não trouxe meu japamala, mas o japamala é uma ferramenta para que a gente possa repetir as frases. Né? A gente pode ir segurando cada bolinha, falando, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, diante de uma situação que está gerando muito conflito, e nós alimentamos a nossa mente com um tanto de meu Deus, isso não vai dar certo, isso não vai ser bom, eu não quero isso para minha vida. Nossa, o que está acontecendo? O que eu faço? O que eu faço? Eu me volto para as frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito. E nessa volta, eu encontro o equilíbrio que eu preciso encontrar. Muitas vezes eu encontro a solução do que eu quero para resolver o problema que eu quero. Eu me acalmo. E eu consigo voltar à minha força. Eu retomo, eu recupero a minha força. Então, os problemas, eles continuam acontecendo. Os conflitos continuam acontecendo. As pessoas, elas
às vezes continuam trazendo desafios de evolução para a minha vida, né? Eu tenho 2 filhos, eles são 2 seres diferentes de mim. Então, eles também trazem desafios, aprendizagem, tudo isso para mim. Mas como eu enfrento, como eu encaro, como que eu vivencio, como que eu lido com esses desafios hoje, é algo completamente diferente, gente, de 5 anos atrás. Então, 5 anos atrás, eu lidava com situações de conflito, situações de problema, eu tinha uma incapacidade de me amar, era uma falta de amor próprio também, uma total impossibilidade de fazer qualquer live na minha vida, isso jamais aconteceria, eu jamais entraria ao vivo para falar sobre qualquer coisa, provavelmente teria que preparar assim um mega PowerPoint, um texto para ler, qualquer coisa nesse sentido, porque eu não tinha a menor confiança em relação ao que eu ia apresentar, e não necessariamente sobre o Ho Oponopono, mas sobre qualquer assunto. Então, essa confiança, esse amor próprio, o Ho Oponopono, ele tem muito a ver com isso. Ele tem a ver com você limpar registros e memórias que te impedem de acessar o amor que existe dentro de você. Então, essa transformação na vida, ela acontece, não é porque a vida mudou, não. A vida continua nos apresentando diversas coisas, mas nós nos transformamos, nós mudamos, nós temos uma nova percepção sobre esses problemas, nós temos uma nova percepção sobre nós mesmos, sobre como a gente se vê, sobre a força que a gente tem, a coragem, né, a luz que nós carregamos dentro da gente. Então, esse foi o caminho que eu tracei pelo Ho Oponopono. Então, o que aconteceu? Eu criei a minha página. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano da página, ninguém que me conhecia sabia que eu tinha uma página. As pessoas até seguiam a minha página, amigos, familiares, não sabiam que eu era a pessoa que escrevia, porque eu ainda tinha esse medo, essa insegurança. Será que, né, eu devo aparecer? Será que... E isso foi sendo construído aos poucos. Isso foi limpando aos poucos. Mas a transformação, ela foi enorme, enorme. Porque hoje eu falo sobre o Ho Oponopono com confiança de que quando a gente toma a decisão de transformar a nossa vida com esse apoio que o Ho Oponopono nos traz, o que nós recebemos em troca é uma força interna enorme para poder olhar para os desafios, entenderem que eles vêm mesmo, eles precisam vir, porque está tudo aqui, está tudo registrado aqui, está tudo na nossa mente subconsciente. Se eles não vierem, como que eu vou purificar? Como que eu vou limpar? Como que eu vou aprender? Como que eu vou crescer? Como que eu vou me fortalecer? Como que eu vou me sentir mais forte, mais confiante, mais segura do que eu faço? Se está tudo parado e acomodado. Está tudo do mesmo jeito. Está tudo igualzinho. Está tudo sem problema nenhum. Está tudo... É claro que a gente também não quer problema o tempo inteiro, né? A gente também quer tranquilidade, quer paz de espírito, mas a paz de espírito pode vir mesmo diante de um problema. Porque a gente sabe que está aqui para poder a gente resolver, está aqui para a gente limpar, está aqui para a gente purificar, está aqui para a gente crescer. Então, eu recebo também os problemas de uma forma muito diferente hoje. Completamente diferente. Então, traçar esse caminho agora. Fiz o curso depois de Ho Oponopono Practitioner, que é uma espécie de técnico em Ho Oponopono, através do Instituto da Global Science Foundation, que é o instituto do Joe Vitale. O curso é com o Dr. Len, ele é online, e depois tem uma prova, a gente tem que fazer essa prova para poder receber esse certificado. Fiz o curso de coaching para poder associar essas crenças limitantes e formas da gente avançar e caminhar a partir daquilo que a gente deseja, né? Então, associando essas duas coisas, hoje eu posso falar para vocês assim, que a minha vida é outra, completamente diferente, porque eu sou outra pessoa. E sou grata, muito grata ao Ho Oponopono por isso. Então, é isso. Bom, eu imagino que seja isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Olê, eu anotei algumas perguntas aqui, então eu posso até contribuir com a minha experiência.
uma das que eu posso contribuir é que toda vez que a gente tiver desculpa, gente, eu não tenho o nome de vocês aqui, eu não vou rolar, porque senão me perco aqui no celular. Toda vez que tem um sentimento ruim, também pode praticar o Ho'oponopono. Toda vez. Eu trabalho assim. Quando vem alguma situação, quando alguém chega e apresenta algum problema para mim, se a pessoa começa a falar de algum problema que está com a família, não necessariamente me causa desconforto, mas é um problema. Isso quer dizer que eu participo daquela cura. Isso. Então eu vou e falo. Silenciosamente eu vou falando, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por quê? Porque se a pessoa chega a mim, eu contribuo com a cura dela trabalhando o mantra. Quando alguma coisa desconfortável chega até mim, e ao invés de ficar com aquela coisa de falar assim, opa, e questionar com a pessoa, quando a gente trabalha o estado de presença e de consciência, a gente consegue na hora falar assim, isso é um trabalho de cura, essa situação desconfortável. E não é sempre que acontece, porque isso acontece mesmo, a gente entrar no meio da ansiedade, da exaltação e às vezes se envolver em problemas familiares, por exemplo, que são desafiantes. Mas, quando a gente tem essa percepção, e como que a gente trabalha? Com a prática da meditação, com a prática da oração, conexão com a natureza, isso vai trazendo. Gosto da aromaterapia também para trabalhar a nossa conexão, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, são técnicas para a gente nos acalmar, né? E ter esse estado de presença. Então, aconteceu uma situação, trabalho o mantra. E eu gosto depois, a Ale falou do mantra, a oração completa, que a Ale tem até gravada. Isso. Porque aí é uma prática diária. E aí você pega um problema específico, mais profundo, que está incomodando muito, está se repetindo, que você precisa curar, aí você trabalha a oração diária. Mas o mantra pode ser feito assim, pelo menos eu acho que é assim, né, Lê? Eu aprendi dessa forma. Isso mesmo. O mantra pode ser usado o tempo inteiro. E gostei de você ter lembrado disso. Então, assim, a pessoa está perguntando aqui, posso fazer o Ho'oponopono para outra pessoa? Pode e deve. E deve. Porque se você sabe que a pessoa está vivenciando um problema, esse problema também faz parte de um registro seu. Ninguém vai falar com você sobre um problema do qual você não faz parte. De algo, não porque você causou o problema, ou porque você está envolvida no problema, não. Mas porque tem um registro seu, no seu subconsciente, que está relacionado a esse problema. Tem uma memória que precisa ser purificada. Então, você pode fazer o Ho'oponopono para outra pessoa, sim. Porque, na verdade, você está fazendo para você. Também para você, né? Outra pergunta aqui, Lê. Você falou que você começou trabalhando os mantras e que a pessoa precisa estar preparada para praticar o Ho'oponopono. Precisamos fazer uma limpeza antes de começar a prática do Ho'oponopono? Não, olha, quando eu disse que a pessoa tem que estar preparada, é no sentido assim, de que ela tem que estar consciente que o Ho'oponopono traz para ela a responsabilidade pela vida que ela tem. Isso é uma questão muito importante. Eu posso usar as frases para outras pessoas. Qual que foi o grande... por que o Ho'oponopono ficou tão popular, tão famoso? Porque o Dr. Len, que foi o principal divulgador aí, que falou sobre o Ho'oponopono com o Joe Vitale, ele curou pacientes usando as frases nele mesmo, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de preparação, o que a gente está falando é, eu agora assumo responsabilidade pela minha vida. Assumo o que está acontecendo, assumo que sou eu que posso mudá-la, não é o outro que vai fazer nada por mim, sou eu na minha vida, na minha prática diária, na meditação, no uso das frases, que vou fazer essa transformação. Não existe, não precisa de nenhuma purificação antes de fazer as frases, porque as frases já são purificadoras, né? Elas já fazem parte desse processo. O que a gente precisa é reconhecer, assim, a partir de hoje, isso sou eu que vou mudar, sou eu que vou transformar, eu que vou fazer a mudança. Como que eu vou mudar esse mundo? Fazendo a mudança em mim, fazendo essa transformação em mim, né? Ô, Lei, quanto tempo que demora para ter o resultado? Foi outra pergunta.
Então, quanto tempo demora para se ter o resultado depende muito Demora. da sua memória, né? Daquilo que você pratica, daquilo que você está querendo limpar. E olha, algumas pessoas vivenciam, inclusive, situações piores na vida na medida que vão praticando o Ho Oponopono, porque elas vão colocando para fora essas memórias, esses registros, e eles vão aparecendo para a gente poder purificar. Eu considero, inclusive, que alguns dos desafios que eu enfrento hoje são mais fortes, inclusive, do que os desafios que eu enfrentava antes. Porque eu estou muito mais fortalecida. Mas os resultados, eles começam a surgir na medida em que você consegue ter paz, independentemente do que está acontecendo. Você consegue dormir sem preocupação. Para de usar remédio para dormir. Para de tomar medicamento para ansiedade, para estresse, coisas desse tipo. Então, às vezes, a gente fica assim, eu vou fazer o Ho Oponopono porque eu quero que o fulano de tal mude comigo. Não, a transformação ocorre tanto dentro de você, o outro continua sempre do mesmo jeito, mas você muda tanto que você estabelece um limite com aquela pessoa. Fala assim, olha, fulano, fulana, não quero você mais na minha vida. Então, é aí que começa realmente a transformação. Mas isso, com certeza, demanda tempo, demanda dedicação, demanda voltar, lembrar de usar as frases ao invés de desequilibrar. E isso cada vez vai ficando mais forte na sua vida. Agora, não existe um tempo determinado para o Ho Oponopono. Não existe assim, olha, faz que em 2 semanas vai ter mudança. Não, isso não existe, porque depende mesmo de cada um, né? Tem mais alguma dúvida? Tem duas pessoas perguntaram aqui, e aí eu já posso até responder. Estou Ah, rindo da tem muita Camila, que tem memória. muita coisa, muita memória para purificar. Não se preocupe, Camila, todos nós temos muitas memórias para purificar. Olha, elas perguntaram onde que consegue oração diária. Nós estamos fazendo um trabalho juntas aqui, a Lê Vidigal, a Lê Caliel, a Bruna do Sétima Dimensão, Isso. que é o Conexão 333. Então, se vocês quiserem, a oração da Lê Vidigal está lá no meu site e também está no SoundCloud dela, né, Tá. Lê? Tá no seu site, né? leticiacapelão.com, não é isso? Tá lá no Conexão 333 e Isso. aí vocês vão conseguir baixar a meditação da Lê Vidigal lá, a oração completa. Isso. Tem a oração original, né? Não é isso? E no Isso, meu a oração site tem a original. oração original e tem a meditação da criança interior, que aí é oponoponoanjos.com. Eu vi uma pessoa perguntando quais são as frases do Ho Oponopono são: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sou grato, né? E aí são essas 4 frases que elas são base para a purificação. Não é isso? Então, eu acho que respondemos aqui. Se faltou alguma, depois vocês perguntam lá na hora que a gente colocar o anúncio da live lá de novo. Isso. E, e quanto tempo que nós temos aí, Vamos ver Lê? aqui. Nós temos meia hora, né? Acho que eu falei um pouquinho mais que a gente começou mesmo, um pouquinho. E pode falar, Letícia. Eu não sei quanto tempo que o Instagram corta, depois de quanto tempo? Quantas horas agora? 20h40, 8h40. Tá, então vou falar aqui, deixa eu ver aqui por onde que eu começo. Então, eu vou trazer aqui a minha experiência do meu caminho profissional e da minha conexão com os anjos também, de como que eu cheguei a hoje aqui no meu trabalho. Uma coisa que é interessante da gente observar em relação ao que a gente deve trazer hoje para a nossa vida, que é o caminho do nosso coração, é o que a gente gostava de fazer quando criança. O Prem Baba traz isso no livro Propósito, e eu lembro que eu gostava muito de ensinar, eu tinha um quadro verde, eu gostava muito de ensinar. Geralmente quem gosta muito de animais, médico veterinário, quando criança também gostava de bichinhos, então é um trabalho que é voltado para a criança interior, né, Lê? De trazer, de levar lá e rever o que a gente gostava de fazer quando era criança. Isso tem a ver com o nosso trabalho hoje. Então, quando criança, eu gostava muito de ensinar. E aí eu fui fazer o curso de computação. E eu fiquei em dúvida entre fazer letras e computação. E eu gostava muito da área de tecnologia também, e eu acabei sendo aprovada no IAS.
Foi até difícil eu passar no ciência da computação na UFMG. Fui aprovada e algumas pessoas falavam, não, eu queria fazer psicologia também. Era psicologia, letras ou computação. Fui aprovada em engenharia elétrica e fui para computação. E aí o curso foi bastante difícil, desafiante, e tinha um quinto período que era chamado quinto dos internos. Eu falei, gente, eu vou largar esse curso, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero mexer com códigos de máquinas. E eu chorava, foi um curso muito desafiante. Mas eu fui até o final, eram duas mulheres e o resto de homens na sala, e eu sempre muito quietinha, né? E aí eu me formei em 90 eu nem lembro as datas assim. Mas eu sei que depois eu segui a carreira para a área de educação. Eu tinha isso voltado para mim. Então eu fui fazer o mestrado, fiz curso de pós-graduação, fiz formação de professores. E aí em 2008 eu tinha terminado o meu mestrado e queria trabalhar com crianças, com escola na área de informática. Mas eu fui chamada para trabalhar na docência do ensino superior. E aí eu falei, uau, eu queria trabalhar com crianças, mas o que surgiu? E sabe o que é legal? Eu buscava um trabalho e eu fui entregando currículo. Naquela época não tinha essa coisa da internet, eu entreguei currículo em todas as escolas de Belo Horizonte. Eu ia de carro e deixava os currículos e deixava. E quando eu terminei de entregar todos os currículos, eu recebi uma ligação me convidando para dar aula no UniBH. E aí eu fui. Fiquei lá um período, depois eu saí, fui convidada para trabalhar na UFMG, e foi quando eu entrei na UFMG, trabalhando na área de tecnologia, que eu comecei a me questionar. Eu gostava muito de natureza, eu gostava muito dos animais. Eu falava assim, gente, por que eu estou na área de tecnologia e eu tenho tanta conexão com as plantas, eu tenho tanta conexão com a natureza, o que eu estou fazendo perto de máquinas, né? E aí, em 2008, eu fiz uma vivência no Sertãozinho, que foi uma semana de desintoxicação, e fiquei junto com a Rosa Antuna, tão querida, que me apresentou os cristais. E ela praticava meditação, e eu fiquei encantada com as práticas dela. Conheci os cristais, e aí também em 2008 eu comecei a fazer cinesiologia. Na cinesiologia, o que eu buscava? Qual que é o meu caminho profissional e qual que é o meu trabalho espiritual, porque eu sempre sentia que eu tinha essa conexão. Em relação aos anjos, na minha adolescência, eu não tinha aquela questão de ver luz, de escutar. Eu hoje tem aquela vozinha que fala e que a gente percebe que assim não deve fazer uma coisa, deve ir para lá. Então, assim, trabalhando essa nossa percepção através de meditação, através de oração, através de conexão que a gente pode fazer das formas diversas aqui que eu falo um pouco mais para frente, mas a gente vai trabalhando essa ligação de percepção dos sinais dos anjos. Então, na minha adolescência eu já tinha isso de perceber que alguma coisa ia acontecer, de ouvir algum sinal assim, mas eu nunca me aprofundei nisso. E nesse período eu comecei a trabalhar numa clínica também, e aí eu comecei a me aprofundar nessa parte de meditação, de cristais, e foi quando eu conheci também o trabalho dos anjos, numa dessas práticas. Aí uma pessoa falou: olha, você não tem essa facilidade de conexão com o mentor, porque você tem muita ligação com os anjos. Então a sua conexão tem que ser feita com os anjos. Eu falei, nossa, que fantástico, né? Como que é isso de conectar com os anjos? Eu não sei fazer isso, não. E aí eu comecei a trabalhar a meditação dos arcanjos. Então eu escutava a meditação dos arcanjos, eu comprei um CD e fui trabalhando a energia dos arcanjos Miguel, Rafael, e cada dia eu ia trabalhando numa energia. Também comprei nessa época o livro do Tarô dos Anjos e encontrei o estudo dos anjos da Cabala, que hoje eu trago esses estudos. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei os estudos dos anjos que falam a respeito do meu nascimento, que a gente tem um anjo da guarda nosso pessoal, e a gente tem esses anjos que regem o nosso nascimento. Então, me causou um pouco de confusão. Esperei, mas como é que meu anjo também é o mesmo que é o anjo de todo mundo que nasceu no dia tal? Né? Porque os anjos da Cabala, eles regem 5 datas. E nessa época, eu li o estudo do meu anjo. E o que ele trazia? Os dois anjos que são, eu até trago um cartão, que depois eu quis trazer isso para todo mundo. Aí eu criei esses cartões postais aqui que tem os anjos, tem as características. Criei os mapas que estão hoje, porque tudo começou assim. Era caixinha de reciclada, caixinha de sabão em pó, e era papel reciclado. E depois ele foi criando cara, então hoje eles têm tudo assim, tem influência na nossa personalidade. E aí, quando eu comecei a ver, o que eles traziam?
trazia sintonia na área de tecnologia, trazia sintonia para trabalhar na área de docência, para ter conexão com a natureza, para ser vegetariano, para trabalhar com oráculos e com tarô, para ser uma pessoa voltada para a conexão espiritual. Ó, alguém falou alguma coisa aí? É, eu vou ver aqui. Tá. Pra... Olha que legal. Tem tendência a ter uma vida dupla, dirigindo ao mesmo tempo o mundo informatizado e a sua fazenda em contato direto com a natureza. Então, quando eu li isso, eu falei, gente, que fantástico. Como que trouxe um trabalho de autoconhecimento para mim? Por quê? Porque eu falei, poxa, eu posso trabalhar com a informática e me conectar com a natureza também, não tem problema nenhum. E aí eu tive mais tranquilidade de continuar o meu caminho profissional na área da informática e, ao mesmo tempo, estudando formas de levar essa informação dos anjos para as pessoas. Porque eu carregava meu livro, aí eu comecei a comprar livros para estudar sobre os anjos. O que eu tive muita conexão, tá escurecendo aqui? O que eu tive muita conexão com os anjos da Cabala foi a parte das características na nossa personalidade, a parte de aromaterapia, a parte de cristais e dos salmos. Ah, não. Além disso, as cores dos anjos e as músicas. E aí eu comecei a pesquisar quais eram as frequências das músicas, quais eram as frequências das cores e os astros. Então foram esses aspectos. Por quê? Porque a Cabala, os anjos da Cabala, eles também têm um foco que é a gente visualizar as letras hebraicas dos nomes, a gente fazer os rituais com as velas. E eu não me identificava com essa outra parte. Eu me identificava com a parte de aroma, cristais, música e Cores. as cores. E para minha surpresa, quando eu fiz o curso de cosmoterapia que o Gambel veio ao Brasil, o Dietrich Gambel ofereceu no Congresso Internacional que teve aqui em 2015, eu acho. Eu fui, na hora que eu vi, a cosmoterapia integrava cores, música, cristais e aromas. Eu falei, uau, que fantástico! Eu quero fazer esse curso. E quando eu fui fazer o curso lá com o Gambel, ele também trazia energia dos anjos e dos serafins. E eu falei, gente, que coisa linda. Então, quer dizer assim, eu fui seguindo esse caminho. Quando eu trabalhei com os anjos da Cabala e eu me conectei com essas energias, hoje eu tenho clareza por que eu me conectei mais com essas energias. E ainda não trouxe energia das músicas e das cores para os anjos. Eu sei que isso vai ser um trabalho que vai acontecer, porque eu vou me aprofundar nessa parte de música e de cosmoterapia. Então, em relação aos estudos dos anjos e da cosmoterapia, houve essa ligação. Mas eu continuei trabalhando na área de informática, na área de docência, depois eu fiz doutorado. Fiz o doutorado em linguística, que estava voltado para a educação de surdo. Eu tenho um irmão surdo, e eu acabei vendo também o meu. Antes de fazer o doutorado, eu não lembro muito de datas assim, não. Mas o que eu fiz? Eu fiz um estudo de mapa astral e do tarô com a Mônica Bonfilho. Fiz uma consulta com ela, eu achei ela no Facebook. E, gente, que fantástico, eu estava lendo tantos dos livros dela, lendo a respeito dos estudos dos anjos, de outros autores. Eu falei, eu vou conversar com ela, que legal, né? Então, eu fiz o estudo do mapa astral. Também o estudo do mapa astral contribuiu muito para eu ter clareza. Por quê? Porque traz elementos na nossa personalidade, traz traços voltados para a espiritualidade, trouxe traços voltados para o tarô dos anjos. A Mônica até falou: você joga tarô? Eu falei: não, tenho aqui. Ela falou: nossa, você tem tarô aqui presente em várias casas, então já está na hora, né? Aí eu fiz o curso do tarô com ela, e aí eu comecei a trabalhar nos dois lados, né? No lado do tarô, na parte dos anjos, me aprofundando mais, começando a oferecer esse trabalho, e na área de educação de estudos, fazendo o estudo do doutorado. E aí começa aquela questão: peraí, mas eu trabalho muito bem com pesquisa na área de educação de estudos e agora vem os anjos e o tarô. Como assim o tarô, né? Porque a gente está no mundo da pesquisa, no mundo acadêmico, e a gente fica muito voltado para isso. Apesar de eu ter essa ligação com a natureza, é aquela questão, Lê, da gente assumir a nossa verdade, né? Peraí, como que eu vou falar de tarô? As pessoas que não estão acostumadas com esse meio, elas olham assim, que é isso, a Letícia jogando tarô? Como assim? E tem muita gente que às vezes nem sabe que eu trabalho com o tarô dos anjos. Então, já nessa época, eu comecei a trabalhar, e depois eu fiz a leitura de aura.
É um trabalho lindo, 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 lindo. Estou trazendo o meu caminho, que foi o que contribuiu para eu chegar até aqui, vem contribuindo também. Antes da leitura de aura, eu não lembro direito quando o Ho'oponopono entrou na minha vida, Lê, mas eu lembro que eu conheci as frases e é esse trabalho mesmo de autoconhecimento, de responsabilidade, que a gente tem responsabilidade sobre o que acontece nas nossas vidas, que nunca é do outro. Mas isso é um trabalho de desafio, porque geralmente a gente observa que quer colocar a responsabilidade nas outras pessoas, mas hoje isso está muito claro através desse trabalho do Ho Oponopono mesmo. E aí, com a leitura de aura que eu fiz, é um estudo que vem lá de Piracanga, tem umas pessoas em Belo Horizonte que trabalham aqui no Espaço de Rosas. Foi encantador, eu fiz com a mãe também, então trouxe muita energia desse trabalho dos anjos, trouxe a energia do trabalho com as pessoas surdas. Então, isso foi me dando clareza. Eu já tinha, através do estudo dos meus anjos, eu já tinha através do mapa astral e do tarô também, porque o tarô também traz essa clareza para o nosso momento de vida atual. Então, eu queria fazer concurso na época para continuar trabalhando na área de docência, mas não estava fluindo. Então, aquela coisa assim, a coisa não estava fluindo para eu estudar para concurso. Eu falava, gente, mas eu tenho que fazer concurso, poxa, eu fiz mestrado, fiz doutorado, e aí você começa a confirmar, através desses trabalhos de autoconhecimento, que realmente o seu caminho é outro. Fiz o estudo com a Lê Caliel do Mapa Astral, que coisa linda, 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 que trouxe muita clareza também para esse lado voltado para o lado espiritual, para o lado voltado da comunicação. E olha que interessante, como que as coisas vão se ligando. E a minha angústia de estudar computação, de trabalhar, eu fiquei trabalhando numa empresa de informática, e por fim eu falei assim, gente, eu não dou conta de ficar aqui, porque era aquela mesma coisa, eu falei, eu quero lidar com pessoas. Na empresa de informática, eu trabalhei com sistema de ajuda. Eu escrevia o sistema de ajuda dos programas. Porque ninguém gostava de fazer isso. E eu adorava escrever e explicar para as pessoas como que elas usavam o sistema. Então, quer dizer, na área de computação, eu consegui, depois que eu tinha me formado, entrar numa área que tinha a ver comigo, que era a área de comunicação, que era de sistema de ajuda. E na computação, quando eu fiz o meu doutorado, eu gostava da área de interação humano-computador e design. Então, na computação, tem a engenharia semiótica, que eu fui descobrir depois, que o que a engenharia semiótica estuda? Qualidade de comunicação nos sistemas computacionais. E o que isso tem a ver? Tem a ver com a comunicação com os surdos. E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que eu sou ariana com ascendente em gêmeos. E eu tenho essa comunicação aflorada em mim. Então, na hora que a gente vai seguindo o caminho e a gente sabe que a gente pode estar passando por um período ali, mas que lá na frente aquilo vai ser útil, então é aquilo. Eu queria continuar o meu curso de computação, e trabalhei durante um período e fui trilhando meu caminho. Hoje, eu também quero estudar a parte da Doreen Virtue, quero trazer também os estudos dela, quero me aprofundar na cosmoterapia e tenho feito práticas práticas, não tenho feito atendimentos de Theta Healing com conexão animal, porque eu tenho muita conexão também com os animais. E o Theta Healing também tem trazido, junto com o Ho'oponopono, junto com os anjos, tem trazido essa clareza do caminho, essa limpeza de crenças, essa limpeza de situações, de registros, de crenças. Então, é um trabalho que nós também vamos fazendo também de limpeza. E é o que a Lê falou, a diferença é que quando a gente vai chegando nisso, a gente vai vivenciando os desafios de uma forma mais plena, mais tranquila, mas não quer dizer que a gente também não precisa fazer essas práticas, a gente precisa estar praticando o tempo todo essa questão da meditação, essa questão de presença, de consciência, e sai do eixo, e a gente vai pedir ajuda para poder voltar do eixo. Vamos fazer o reiki, vamos fazer o Ho'oponopono, vamos trabalhar com a energia dos anjos. Então, é isso. E recentemente eu comecei, deve ter nos últimos meses, o Gambel, gente, é uma surpresa. Eu conheci ele no curso, ele é alemão. E assim, o meu inglês não é lá assim, mas eu ficava lá conversando, que eu queria conversar com o Gambel, né? E depois ele me trouxe esse livro, a gente conversando por e-mail. Ele trouxe esse livro que, assim, quem quer trabalhar com conexão com o anjo da guarda, nosso anjo pessoal, esse livro, a Lê já leu ele, né?
Eu tenho muitos insights lendo esse livro. Ele é lindo, lindo, lindo. Então, eu acho que eu falei um pouco do meu trajeto, que é assim, às vezes as coisas não estão tão agradáveis, mas a gente trilha aquilo que lá na frente a gente sabe que. E a gente tem que fazer escolhas, né, Lei? A gente tem que fazer escolhas. E vamos buscar ajudas das terapias, do Ho Oponopono, de coach, o que, que você se identifica. Esse estudo do mapa dos anjos traz clareza, o tarot traz, o Ho Oponopono. A gente está oferecendo um workshop, né, Lê? Agora, esse final de semana. Isso mesmo. Que vai trazer também essa conexão com a nossa verdade, com o nosso eu, que é um caminho que a gente também vai trilhando. Vai trazer esse trabalho de conexão com os nossos anjos. Os nossos anjos, eles estão, o nosso anjo da guarda, os anjos que regem o nosso mente, eles nos ajudam a conectar com a nossa verdade, com a nossa luz divina, para a gente ter clareza e trabalhar essa conexão para poder perceber esses sinais deles. Então, é um trabalho que a gente vai oferecer e que nós também oferecemos online, ou presencial. A Lê oferece presencial, eu ofereço online Ofereço online também. para poder ajudar a Isso. caminhada. Você oferece online também? Também. Eu não ofereço presencial, só nos workshops e nas palestras. Isso. Então é isso, Lê. Quantas horas temos aí? Então, aí vai dar 9 horas. Uma pessoa perguntou a respeito da relação entre tarô e Ho Oponopono. E aí, no caso, só para a gente poder também clarear, eu não trabalho com tarô, né? Eu não faço, eu não jogo tarô para as pessoas. Mas a Lê Capelão joga, né? E é um tarô de anjos, não é Joga. isso? Ah, pois é. Essa que é a diferença também, né? Porque a energia que traz no tarô, ela vem conectada com a energia dos anjos da pessoa. O que me traz essa ligação com o meu trabalho e é de orientação, é de acolhimento mesmo. Quem faz a consulta comigo se sente muito acolhida, fala, nossa, mas é assim que funciona, só tem essa coisa boa. Eu falei, não, tem os puxãozinhos de orelha, mas os puxãozinhos de orelha são bons Isso. também. Então, na verdade, assim, são trabalhos diferenciados, né? O que tem a ver, o que eu faço com o Ho Oponopono é de uma determinada forma, o que a Lê faz com o trabalho dela de anjos é feito de outra forma. E aí, no caso, o tarô entra também nesse trabalho. Não é isso, né? O tarô entra nesse trabalho. Agora, os anjos e o Ho Oponopono, a ligação que tem é de conexão com a nossa verdade mesmo, de conexão com a nossa luz divina, Isso, dos anjos estarem para nos ajudar. isso. Você falou que tem de anjinho aí também, né, Lê? Não, Na claro. sua Tanto é que minha casa? página é Ho Oponopono Anjos, né? Justamente por causa disso, porque eu acredito que existe uma luz que é interna nossa, que é algo que a gente carrega, e existe essa ajuda espiritual mesmo, essa presença divina na nossa vida, que são os anjos, né? Tanto o anjo de cada um, o anjo pessoal de cada um, quanto também os arcanjos e outros anjos que nos acompanham, nos apoiam, nos guiam, nos inspiram também. Vem essa inspiração, eu acredito muito nisso, né? Então, Então, e hoje, o que que eu tô aqui, só para até concluir aqui? Eu estou numa opção de deixar a educação de surdos, que até eu estou trabalhando um projeto para trabalhar, levando esse trabalho espiritual para as pessoas surdas. Que aí tá dentro do meu caminho espiritual levar essa informação para os surdos. Mas eu não vou deixar o que eu trouxe de trabalho. Mas eu vou oferecer, eu tenho oferecido isso para as pessoas surdas também. E foi uma escolha difícil de fazer. Só que assim, o que que eu tenho no meu coração? Quando alguém me convida para um trabalho de projeto de educação de surdos, eu já olho assim. E quando alguém me convida para um projeto espiritual voltado para os anjos, para surdos, eu já abro os braços e acolho. Então vem muito assim. Demora para a gente fazer escolha. Às vezes demora meses, às vezes demora anos, às vezes demora semanas, mas isso aí depende de cada um e do trabalho de autoconhecimento que a pessoa se predispõe a fazer, é né, Lê? Você isso, é falou. A isso. pessoa tem que estar aberta a mudanças e a fazer a sua parte. Não adianta falar assim, ai, ficar lá quietinha trabalhando as suas conexões, meditações, que a gente precisa de ajuda. Eu acho que a gente tem que criar essas parcerias e buscar ajudas nossas aqui da Terra também, É né? isso mesmo, exatamente. Isso mesmo. E é isso que a gente vai oferecer também nesse workshop, né? Essa possibilidade da Isso. gente ter um momento de autoconhecimento, de busca desse eu interior, de ouvir,
Nós temos 30 segundos, Letícia, para encerrar. E aí fica o convite para vocês também, quem mora em Belo Horizonte, quem mora perto de BH, que tiver interesse de conhecer. Sexta, gente. Ainda tem vaga, inscrição até Isso sexta. mesmo, até sexta-feira. Ai, pois... Ah, vai ser um trabalho lindo que a gente vai fazer.